Aleluia. Graça e paz, meu amado irmão. Que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na vida de cada um de nós. Amém? Vamos louvar e adorar o Senhor. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Olha o que Ele fez. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Vivo Ele está em nós, Ele vive em nós. Oh, você vive em nós, Senhor, e nós podemos viver em você, pois temos a sua vida em nós. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Ele é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Seu nome é poderoso, Pai. E é de você que nós precisamos. Nós desejamos muito mais de ti, muito mais de você, Senhor. Mais a tua bondade, mais o teu amor, mais a sua palavra em nós. Oh, mais de ti.
Pode cantar isso aí. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que você cresça, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti queremos mais a tua presença, Senhor. Mais de ti, menos do nosso eu e menos de mim, e menos de mim, menos e menos de mim, oh, menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz. Que bom ter você aqui em mais um culto da nossa igreja. Agora irei te deixar informado sobre os nossos avisos. Os nossos cultos estão acontecendo todas as terças e quintas às 8 horas da noite e aos domingos às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Então, irmãos, é importante lembrar de assistir os cultos nesses horários. Então, quero lembrar para vocês das nossas redes sociais que estão disponíveis aqui na descrição, onde você pode estar acessando para estar mais informado sobre o que está acontecendo aqui na nossa igreja e conhecer mais um pouquinho também da nossa igreja. E as matrículas do Rema ainda estão abertas, então você que ainda não fez a sua matrícula, o link do Instagram do Rema está aqui na descrição também, onde você pode estar entrando em contato com as meninas para saber como faz a sua matrícula e como está sendo processado as aulas. Durante esse tempo é importante estarmos alimentando a nossa fé com bons livros, então quero te lembrar do nosso Verbo Shop. Se você deseja um livro para estar alimentando a sua fé, entre em contato conosco que vamos te apresentar os nossos livros disponíveis. Papais e mamães, também quero lembrar para vocês que todas as quartas às 7 horas e aos domingos às 5 horas temos uma programação especial para o seu filho. Então já deixa esse horário marcado aí e não perde.
Então, queridos, agora chegou o momento dos nossos dízimos e ofertas. Abre comigo lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 24, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Então, queridos, devemos reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor. E é por esse ato que damos apenas um pouquinho do que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Aqui vai estar aparecendo a nossa conta bancária para você fazer a sua transferência ou o seu depósito do seu dízimo e da sua oferta. E também pode entrar em contato com as nossas gestoras financeiras para entregar o seu dízimo ou a sua oferta. E agora que eu te deixei informado, eu vou ficando por aqui e seja abençoado com essa palavra maravilhosa. Graça e paz, queridos, louvado seja Deus, porque em todo tempo o Senhor tem nos ajudado, em todo tempo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos novamente aqui para trazer uma palavra abençoada para o seu coração, e queremos trazer baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Eu vou ler o texto para você e depois a gente vai dissecar um pouquinho sobre o que nós queremos, pela intenção do Espírito, falar para o seu coração. Nesse período de isolamento, nesse período que nós estamos, houve uma distorção, algo que ficou fora do padrão da nossa vida cristã. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, é o modelo, é o padrão de como os cristãos do Antigo Testamento, do início da igreja primitiva, eles viviam, eles conviviam, como era o seu proceder, o seu comportamento, as suas atitudes. Então, nós éramos do mundo, estávamos no mundo, no sistema desse mundo, viemos para o reino de Deus. Existe uma cultura celestial, existe um procedimento diferenciado daquele que nós tínhamos no reino das trevas. Então, como saber que o meu comportamento, a minha vivência, a minha convivência, minhas atitudes, meu proceder está de acordo com aquilo que Deus quer? Então Deus colocou a Bíblia como o nosso manual, um manual de procedimento, um manual de conduta, um manual de como nós devemos nos comportar dentro do seu reino, porque hoje nós somos igreja do Senhor. A Bíblia fala uma diferenciação de 3 comportamentos, três espécies de tratamento que Deus tem com a raça humana, e Ele dividiu a raça humana etnicamente em judeus, gentios e igreja. Hoje nós somos igreja, então nós devemos ter um comportamento de igreja, e na Bíblia Sagrada tem esse padrão, tem esse comportamento. Então nós vamos ver na palavra de Deus, e nós poderíamos desenvolver esse tema sobre o comportamento do cristão, ou o padrão de comportamento que a Bíblia preconiza, anuncia que nós devemos seguir. Então, em Atos capítulo 2, a partir do 42, diz o seguinte: isso aqui é na igreja primitiva: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Percebemos que aqui estava no início da igreja primitiva. Nós vimos os apóstolos no dia de Pentecostes, os discípulos 120 foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder. Pedro, eles ficam embriagados e Pedro prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. Depois que elas se convertem, elas começavam a ter um padrão de comportamento diferenciado. Aí a Bíblia relata esse padrão. Então, se nós quisermos agradar a Deus, devemos viver no padrão que Deus estabeleceu. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, especialmente aqui em capítulo 2,
na epígrafe do texto, do versículo 42, diz assim: como conviviam, ou como viviam os convertidos. Então, como é que eles viviam? Como é que eles conviviam? Como é que eles se relacionavam? Como é que eles se interagiam? Quais eram os comportamentos que eles tinham? Então, a Bíblia tem esse padrão. Então, se nós olharmos, a Bíblia funciona como um espelho, e a gente vai olhar, e esse espelho vai refletir a nossa condição, o nosso comportamento, se está desalinhado com o que Deus quer para nós. Então, tem que ter um padrão, tem que ter um paradigma para que nós possamos seguir, e a Bíblia é isso aí. Então, nós lemos aqui, e nós queremos destacar alguns comportamentos da igreja, no seu início, da igreja primitiva. O que é interessante é que alguns dizem que nós devemos voltar a Atos dos Apóstolos da igreja primitiva para viver os padrões. Devemos sim. E uma vez o Senhor falou com o irmão Reg que deveríamos sim seguir o padrão realmente da igreja primitiva. Não o padrão no sentido do sistema de governo. Por quê? Porque no início da igreja, a igreja ainda estava se desenvolvendo e os tipos de ministérios estavam ainda sendo estabelecidos. Então, o tipo de governo, a igreja estava na infância, né? Porque Deus foi estabelecendo primeiramente apóstolo, depois profeta, evangelista, pastores e mestres. Essa é a sequência do surgimento dos ministérios. Então, no início a igreja era infantil ainda, no sistema eclesiástico, da sua estrutura de governo. Porém, no comportamento a gente pode realmente ter como padrão. Então, no comportamento, veja o que o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu gosto dessa palavra perseverar. Perseverar, insistir, persistir, é não desistir, é estar constante, sempre firme e abundante naquilo que Deus estabeleceu. Eles perseveravam. Porque a Bíblia fala que eles perseveravam. Então, eu só persevero naquilo que eventualmente está se levantando para que eu desista daquilo que eu estou fazendo. Então, não tem sentido eu perseverar naquilo que não surja realmente um desânimo, uma distração para que eu não possa perseverar. Então, eles perseveravam em quê? Na doutrina. Doutrina é ensinamento. Ou seja, eles insistiam. É como se nós tivéssemos aqui o culto de ensino da palavra, culto de oração. Então, toda quinta-feira, culto de ensino, culto de doutrina. Eu vou estar lá, surge um problema aqui, um problema acolá, uma distração, um desânimo, um cansaço, uma frieza. Não, eu não vou deixar que essas coisas me atrapalhem, me parem. Eu vou persistir, insistir, persistir e perseverar. Na quê? Na doutrina, me expondo. Doutrina é o ensino da palavra. Agora preste atenção que a doutrina era dos apóstolos. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Você pode dizer, não, mas não era a doutrina de Deus, mas era a doutrina de Deus, mas quem estava lançando essa doutrina, pondo essa doutrina, lançando o fundamento, eram os apóstolos. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque tem gente soberba, não quer receber ensino de outras pessoas, porque elas são soberbas, elas não querem receber da parte de Deus vida por intermédio de um homem, porque elas não querem aprender. E se esse homem pelo qual ela vai ser ensinada for uma pessoa de idade inferior, aí é que ela não recebe. E às vezes a gente percebe uma pessoa que não tem um coração ensinável, uma pessoa que não é humilde o suficiente. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam toda quinta-feira no culto de ensino aqui na igreja, na doutrina do pastor, na doutrina do professor, na doutrina do mestre, na doutrina do profeta. Então é perseverar. Veja o comportamento que devemos perseverar, ou seja, devemos nos expor ao ensino da palavra. E tem mais, e na comunhão. Então comunhão é importante, tá? Então a Bíblia diz, Salomão dizendo que aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Isolamento é um subdesenvolvimento espiritual por parte de alguém. Então quando alguém quer se isolar, ela está com problema, e é uma presa fácil para Satanás, para o lobo devorar. Então quando você perceber um sentimento ou alguma influência querendo que você se isole, perceba, amado, que alguma coisa está errada, uma influência negativa está vindo. Então não deixe. Então, por quê? Tem que perseverar. Via de regra, quando a gente se machuca com alguém na igreja ou com alguma liderança, a primeira coisa que o diabo coloca na igreja é que a gente deve sair, a gente quer se isolar. Por quê? Seremos uma presa fácil para ele. Mas o que você deve fazer? Perseverar. Por quê? Também, não apenas na doutrina, mas na comunhão.
estar junto, comungar com os irmãos, querer sentir o calor. Nós estamos nesse período agora de isolamento, onde as pessoas sentindo falta da comunhão, de estar junto. A gente vai dar mais valor a essa comunhão. Eu creio nesse aprendizado. Então, devemos, então o comportamento aqui é perseverar na doutrina, perseverar na comunhão. No partir do pão, aqui pode ter duas aplicações. Partir do pão aqui pode ser a ceia do Senhor. Inclusive nós tivemos recentemente a Santa Ceia do Senhor, no domingo passado, dia 7/6, e se você não ceou, mas deveria ter ceado, ou por algum motivo, não sei, mas você deveria ter perseverado também no partir do pão. E esse partir do pão pode ser entendido também no partir do pão, de casa em casa, nas refeições. Isso é importante, essa interação, essa comunhão, ter algo em comum. E também nas orações, ou seja, existe um rótulo que foi colocado, que os cultos de oração são os menos frequentados. Mas isso é uma tristeza para nós, não é? Quando a gente não frequenta o culto de oração, via de regra, nós não oramos com consistência em casa. Quando a gente tem uma vida, uma prática de oração em casa, a gente vai querer estar no culto de oração, perseverar. Eu sei que oração é um estilo de vida, eu sei que oração, você deve ter uma vida de oração, porém, a Bíblia manda também que a gente congregue também e se una com os nossos irmãos na fé para também ter momentos de oração. Então nós temos um culto intitulado culto de oração. Então quando tem um culto de oração, nós devemos perseverar. Então situações se levantam para querer fazer você retroceder, me fazer retroceder. O que é que nós devemos fazer? Insistir, persistir, perseverar, ok? Então veja que a perseverança é na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. São comportamentos que nós devemos ter como uma dieta espiritual balanceada. Os nutricionistas dizem, para um corpo humano, um corpo natural, estar saudável, ele tem que ter vários nutrientes, um alimento balanceado. Ele não pode só comer algo, um só tipo de nutriente, senão vai faltar nutriente para outra parte do corpo. Esse corpo vai estar propenso à enfermidade. Da mesma sorte, o cristão, ele deve estar no culto de doutrina, no culto de ensinamento, perseverar, no culto de oração, no culto do Espírito Santo, uma doutrina ou um alimento balanceado para que ele possa receber todos os nutrientes. Eu não posso chegar e dizer, não vou para o culto de doutrina que eu não gosto, só gosto do culto de oração. Ou então, não vou para o culto de oração, só gosto do culto de doutrina. Não, eles perseveravam nos dois. Então, veja o comportamento deles, que isso é um padrão para nós aqui. E no versículo 43, que em cada alma havia temor. E esse temor não é medo, como se tivesse medo de uma cascavel, é um medo tipo respeito, um temor santo, por causa da atmosfera de oração, de comunhão. E por causa disso, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja que ora, uma igreja cheia da palavra por causa da doutrina, uma igreja que vive em união, em comunhão, dá ensejo para que o poder de Deus, os sinais e prodígios e maravilhas sejam executados. Está o segredo, amado. Algumas pessoas estão reivindicando sinais, prodígios e maravilhas sem cumprir as condições para que isso aconteça. E as condições é perseverar na doutrina, está cheio do ensino da palavra. A palavra gera fé, está cheio da comunhão com os irmãos, em unidade. Na unidade o Senhor ordena a bênção, na unidade não haverá restrições para tudo que nós intentarmos fazer. Então, na oração, a comunhão com Deus, na petição, na adoração, se enchendo do Espírito. É claro, é óbvio que vai criar um temor, e com isso vai dar ensejo para que nós possamos fazer sinais e prodígios no meio do povo, por intermédio dos homens e mulheres de Deus. Versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia um sentimento por causa da comunhão. Amado, quando você tem comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, o amor do tipo de Deus fica tão impregnado em nós, que a gente, mesmo que eu tenha posse, eu não vou considerar aquilo exclusivamente meu. Não tem como alguém estar com o amor de Deus e ver um irmão necessitado e fechar o coração. Onde está o amor de Deus? Então eles tinham tudo em comum,
Eles não consideravam exclusivamente ser o que possuíam. E eles demonstravam isso como? Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, na proporção que alguém tinha necessidade, os irmãos tinham alguém comum, e se levantava alguém que tinha posse, algum bem, alguma propriedade, vendia. Pegava o valor do produto, distribuía na medida que alguém tinha necessidade, de maneira que não havia necessidade no seio dessa igreja aqui. Sabe por quê? Porque os irmãos que tinham posses, que tinham bens, não foi o pastor que pediu para quê? Foram eles que decidiram. O texto não revela que foram os apóstolos que deram o comando, não, eles mesmos, porque está tão cheio da comunhão, do partir do pão, da oração, da doutrina, os prodígios e sinais. Então eles fizeram isso, não deixava que ninguém tivesse necessidade. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eu gosto disso. A gente tem culto alternado aqui eles estavam diariamente. No meu entendimento, diariamente quer dizer todo dia. Então todo dia eles estavam no templo, eles perseveravam. Por que perseveravam? Porque óbvio, naquela época, pecado é pecado, desânimo é desânimo, qualquer tipo de era. Se levantavam situações para eles não perseverar. Mas sabe o que eles faziam? Eles insistiam, eles persistiam, eles eram constantes, eles insistiam, eles não desistiam. Obstáculos surgiam, mas eles perseveravam. Como? Indo para o templo. Nós tivemos agora um momento onde todo mundo ficou isolado nas suas casas, muita gente sentiu falta do templo. Espero que quando esse isolamento cessar, você volte a congregar, e quando a efusividade daquele momento emocionante do retorno, a gente persevere no templo também, porque isso faz parte. Então, se quiser viver uma vida bem sucedida, amado, o padrão está aqui. Você precisa congregar no templo. Partir o pão de casa em casa, é importante de casa em casa. Inclusive, nossa comunidade aqui, Verbo da Vida, tem um verbo no lar. E queremos colocar um verbo no lar, que é o culto na casa, em todos os bairros do nosso município. E vamos conseguir fazer isso em nome de Jesus. Temos um que é forte, poderoso, é o verbo lá na casa da irmã Sandra, que tem sido um sucesso. Então o que acontece? Partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e sigileza de coração. Havia o que? Sigileza, simplicidade de coração, alegria havia na comunhão, no partir do pão, né? Nas refeições. Versículo 47. Louvando a Deus, havia louvores, irmãos, eles louvavam a Deus, adoravam a Deus. Sabe o que é que o texto diz? Contando com a simpatia de todo o povo. Não era com a antipatia, era com a simpatia. Crente não é para ser antipático, crente é para ser simpático. Então a simpatia, só pode, irmão, a simpatia caiu no meio do povo. Que povo? No povo do seu entorno, nos vizinhos, os nossos conterrâneos, nosso próximo que ainda não tem. O que é que acontecia? Caía na simpatia do povo. Era um povo simpático, não antipático. Sabe o que acontecia? Por cair na simpatia do povo, enquanto isso ocorria, enquanto eles perseveravam na oração, na doutrina, no partir do pão, na comunhão, distribuindo os seus bens para os necessitados, fazia as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, ia acrescentando o Senhor os que iam sendo salvos. Ou seja, havia salvação. O Senhor atraía esse povo. Por quê? Porque o comportamento padrão desses cristãos, desses convertidos, como é que eles viviam? Esse comportamento salutar, de alegria, de generosidade, de não ver ninguém necessitado, vendiam uma propriedade de um campo, um terreno, ou um objeto, para ver o seu próximo suprido. O amor em evidência. Só pode cair na simpatia do povo. Como caiu na simpatia do povo, o povo era atraído. Então o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, isso aqui é o padrão, amado. Então você não deve olhar a falta do irmão, a falha do irmão, mas olhar o espelho, o padrão, como eu estou sendo refletido. Será que o meu comportamento está de acordo com esse padrão aqui? Será que eu tenho orado, persistido em oração, frequentado os cultos de oração, ou orado em casa também? Será que eu tenho persistido na doutrina, no rema, nos cultos de ensino,
nas pregações, não é olhar para meu irmão, é olhar para si mesmo, olhar para o espelho e saber se eu estou alinhado ou não com esse padrão aqui. Amém, amado? Esse é o nosso padrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que a gente vai sair logo dessa situação. E eu sei que a gente tem que voltar ao padrão da palavra de Deus. É assim que a igreja primitiva vivia, é assim que nós devemos viver. Então, amado, que Deus, pois, encontre no seu coração um lugar para essa palavra. Eu creio que sim. Amado, sucesso a todos, Deus abençoe a todos e sejam abençoados na execução da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.